Vamos a Fortaleza para conversarmos com o cientista político, professor da Universidade Federal do Ceará e filósofo político, Dr. Átila Amaral. Dr. Átila, por que o atual presidente da República fala tanto em meio ambiente e sempre coloca essa pauta no foco das discussões? É interessante. Foi uma das poucas vezes que ele disse alguma coisa assim que eu concordo. Só que logo em seguida ele falou que não se deveria transformar a questão ambiental numa forma de neocolonialismo. Ou seja, o que é que caracteriza a relação entre colônia e a metrópole? É a submissão da colônia à metrópole, que é quem estabelece as leis, os critérios. Essa questão ambiental é usada pelos países ricos muitas vezes para pressionar outros países pobres, mas que são detentores dessas áreas, como é o caso do Brasil e desses outros países da Amazônia. Então ele está dizendo que isso não deve ser usado como uma forma de nos transformar novamente em colônias. Nesse aspecto, ele está certo. O problema é que, ao mesmo tempo, ele requer que esses países se comprometam a fazer um dispêndio de 100 bilhões de dólares por ano na questão ambiental, certo? Ora, num contexto de guerra e de uma economia mundial pouco aquecida, é inverossímil você achar que isso é possível. Isso aí é mais um discurso, é mais um sonho das grandes potências econômicas, em especial das potências europeias, que temem muito o nosso agronegócio e a expansão da nossa agricultura, da nossa mineração. Na verdade, não vão despender esses valores anualmente para manter assim, as nossas florestas assim, o tempo todo conservadas. O que seria mais coerente com esse discurso do Lula contra o uso da discussão ambiental para refazer laços, seria ele se afastar dessas questões ou então se colocar da seguinte forma: as ajudas em relação à preservação são bem-vindas, mas dentro de planos nossos e dentro de uma lógica nossa. Nós aceitamos participar das iniciativas que forem de acordo com os nossos interesses aqui. É melhor não receber nada, porque a recepção desse dinheiro não virá sem ter uma série de exigências adicionais. Eles não vão aportar vultosas somas, como o Lula requer, e inclusive se lembrando de compromissos que fizeram em 2009 em Estocolmo. Eles não vão aportar esse dinheiro sem ter a capacidade ou sem ter a faculdade de mandar no que vai acontecer com ele. É uma ilusão. Essa questão ambiental, ela é usada pelos países desenvolvidos para fazer chantagem aos nossos países, que são detentores de vastas áreas de floresta, com grande biodiversidade, mas também eles são usados, às vezes, para projetar melhor o nome do presidente ou da autoridade local no plano internacional. Como eu sou professor da UFC, eu vivo no meio de esquerda há muitos anos, né? Então tem o pessoal que tem mais interesse no meio ambiente que diz, olha, se o pessoal fizesse pelo meio ambiente 10% do que eles falam, e mesmo eles falando da esquerda mesmo, que está no poder, a situação era bem melhor. Nós precisamos ter uma discussão séria sobre quais são as estratégias que nós vamos usar para explorar esses nossos recursos que estão na Amazônia. Porque a estratégia deles não é que tudo seja ruim nela, mas, em última instância, está subjaz a todos os procedimentos que eles querem adotar a preservação da agricultura europeia. Basicamente é isso. Porque se o Brasil competir, expandir um pouquinho a área plantada com a tecnologia que tem, ele simplesmente coloca a França fora do jogo comercial, agrícola. Como é que o senhor avalia manifestações muito frequentes de artistas e personalidades mais ligadas à cultura sobre esse tema? Há interesses econômicos, mas também há um interesse meio difuso. O sujeito quer aparecer bem, alguns até são bem intencionados, outros querem aparecer bem associado a essa questão ambiental. Quando eu estava fazendo doutorado no exterior, eu comecei a fazer, eu passei 1 ano e meio em Edimburgo, na Escócia, e 2 anos e meio em Londres. Várias vezes eu era parado pelos lourinhos no meio da rua, vamos fazer uma contribuição, nós temos um projeto lá não sei aonde. Já se chegou ao absurdo de se fazer propaganda da Amazônia com girafa. Muitos não têm a menor noção. O Brasil é um litoralzão, o Piauí é uma exceção que a colonização é do interior, que é mais larga do interior. Nós, cearenses, negociamos aí um pedacinho de litoral, né, com vocês, aí deu certo. Em geral,
mesmo no Brasil, não se tem grandes informações sobre o que é que acontece na Amazônia, o que é que está acontecendo, aquelas queimadas que são da agricultura tradicional, das que não são. Pouca gente tem um conhecimento a fundo do que lá acontece. Existe uma questão também que não pode ser menosprezada, o apoio internacional que aconteceu à eleição de Lula tinha a ver com a queimação internacional da figura do Bolsonaro, que era associado com o Trump e com o movimento conservador. Que é, de certo modo, essas versões da esquerda mais recente, elas têm um sabor neopagão, uma série de valores tradicionais do cristianismo são colocados na própria vida, amor, essa questão de como se lida com a sexualidade, como se você pudesse mudar a sexualidade, como se fosse assim uma camisa que você tem, esquentou um pouquinho, você bota uma mais refrescante. O PT, ele adota essas bandeiras identitárias e a bandeira ambiental foi essencial para o Lula para convencer esses setores internacionais que têm conexões aqui no Brasil, sobretudo com o judiciário e com partidos tipo PSDB, porque o Lula, ele não entra no figurino internacional no quesito economia. Ele se viabilizou como candidato porque ele começou a dizer que ia autorizar investimentos na Amazônia. Na prática, ele não disse com essas palavras para não chocar aqui a cultura, mas ele disse que ia partilhar a Amazônia. Foi isso que fez com que esses setores apoiassem e que foi essencial para a vitória dele. Nunca se queimou tanto na Amazônia como no atual governo. Inclusive, a própria ministra Marina Silva ficou calada, não se manifesta sobre o assunto. Essa história da exploração do petróleo também lá na Amazônia, a imprensa brasileira não coloca por motivos óbvios. No que diz respeito à devastação, a imprensa ainda está empenhada em enterrar o movimento conservador. O movimento conservador tem na figura do Donald Trump nos Estados Unidos e depois dele, no governador da Ron DeSantis, da Flórida, os dois grandes nomes que têm identidade política. E no Brasil, o Bolsonaro, que é um país importante. O Brasil, em função de ser uma potência agrícola e mineral, ele tem uma força militar considerável, mas ele tem uma importância econômica grande em função do agronegócio e em função da atividade mineral que se faz aqui, que é importante para várias indústrias do mundo todo. Nos Estados Unidos, essa agenda identitária, eles chamam agenda woke. Woke vem de awake, que é como se fosse acordar, entendeu? Que essa palavra foi usada para chamar a atenção das pessoas para esses problemas identitários. E lá a coisa já chegou num nível que está começando a haver uma reação mais forte. É crianças mudando de sexo sem precisar consultar os pais com 15 anos de idade. É uma série de questões que acontecem primeiro lá e que depois nós repetimos aqui. A imprensa, ela tem alguma foco nessa questão ambiental, mas ela não vai pegar muito pesado que usaria o Lula politicamente ou a esquerda. E aí a inviabilização política da esquerda pode trazer uma série de discussões sobre, por exemplo, a eleição que passou. Então ela não quer isso. Enquanto ela não entender que essas lideranças estão sepultadas e que não têm condições de retomar o poder, elas podem até criticar, mas o farão cosmeticamente. Um assunto para ganhar um apelo popular, a mídia precisa bater muito, explicar várias vezes, estabelecer relações. O cidadão, quando não acompanha isso assim, e nem tem condições de acompanhar isso, detalhe, é por isso que a imprensa está assim. Inclusive, eu não cheguei a conversar com você nos momentos aqui, mesmo no programa, que a crise lá da Petrobras, eu não sou economista, né, mas na época eu era entrevistador de alguns economistas. Nós discutimos a crise antes da imprensa nacional toda discutir. Será que nós somos mais bem dotados intelectualmente, ou temos informações privilegiadas? Não se importam não se importavam com o fato. Outros tinham interesse, estavam amarrados de alguma maneira. Não era interessante para eles comentar esse assunto. No momento que isso for necessário, quando a imprensa não quis, ela entrou na onda para tirar a Dilma, lá em 2015. Todo dia ela arranjava um assunto para falar mal. E aí fica insustentável. O Bolsonaro, ela tentou tirar, ela todo dia era um assunto diferente, até assuntos mais
assuntos como esse das joias. Você vê, eu nunca falei muito das joias aqui. Se você pegar as normas e examinar a situação, você fica sem saber o que está acontecendo. Essas joias, ele poderia ter, não precisa, ele vende se quiser, se não quiser, isso aí não tem nenhum problema legal. As normas são claras. Existe um texto geral que disciplina o funcionário público, que não é aplicado a ele, e os outros dois textos, um é do período do governo Collor e o outro é mais recente, não dizem nada que cria essa confusão jurídica toda. O problema não existe, mas a mídia insiste. Precisaria, quem é do outro lado, ter o mesmo espaço para o laudo próximo, para explicar, para as pessoas entenderem. Nós estamos vivendo um colapso da informação mesmo. Onde não há dois setores politicamente organizados, fica falando só um.